Informação exclusiva: Felipe Coutinho pediu para deixar o Vasco depois de uma briga feia com o Fernando Diniz. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz todos os bastidores dessa história e fala também, para completar, Felipe Coutinho pedindo para deixar o Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Grêmio apresentou a oferta de 2 milhões de euros, além da cessão de um jogador de uma lista com 4 atletas para tentar a contratação de Paulo Henrique, lateral direito que pertence ao Vasco. O presidente do Vasco, Pedrinho, já descartou qualquer tipo de negócio envolvendo o PH, a menos que o Grêmio desembolse 10 milhões de euros. Felipe Coutinho pediu para rescindir seu contrato no Vasco. Informação trazida pelo Flávio Dias nas últimas horas. Rolou uma reunião nessa terça-feira entre representantes do Vasco, Felipe Coutinho e seus empresários. A ideia era colocar panos quentes e fazer com que o Coutinho voltasse a se animar. Ficou muito ruim a situação depois da vitória nos pênaltis contra o Volta Redonda, em que o Coutinho é substituído no intervalo e nem volta para o banco de reservas para acompanhar o segundo tempo ou a disputa de pênaltis. Coutinho pouco falou nessa reunião com dirigentes vascaínos e mais à noite fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do Vasco sua intenção de rescindir o contrato. Notícia que caiu como uma bomba entre dirigentes cruzmaltinos e em especial entre torcedores. Coutinho, que ganha R$1,5 milhão por mês, disparado o maior salário do elenco vascaíno, mas que aos pouquinhos vinha evoluindo e se livrando das lesões. Na temporada passada, por exemplo, foram 56 partidas, recorde de jogos com a camisa de um clube de futebol desde que se tornou profissional. Na atual temporada, 7 jogos, 3 gols e mais uma assistência. A grande pergunta é, por que o Coutinho está pedindo a rescisão do seu contrato? Já houve quem dissesse que ele pode ir para o Grêmio. Na manhã dessa quarta-feira, conversei com um dirigente gremista que assegurou que não existe nenhum interesse tricolor. Posso garantir que o LA Galaxy dos Estados Unidos tem a intenção de contratar o Coutinho, que também pode estar na mira de clubes da Arábia Saudita, embora por lá a janela de inscrições esteja fechada. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos e lamentar, porque o Coutinho, apesar de caro, era a reserva de qualidade que o Vasco tinha desde que voltou do futebol europeu. E Felipe Coutinho deixou o Vasco da Gama por causa de Fernando Diniz. Os dois tiveram uma discussão pesada no último sábado durante a partida contra o Volta Redonda. A treta aconteceu no intervalo quando o Vasco perdia por 1-0. Diniz decidiu deixar o Coutinho de fora do segundo tempo. Coutinho aceitou a decisão e começou a tirar sua roupa porque tomaria banho. Foi quando o técnico do Vasco falou de forma áspera que o Coutinho tinha a obrigação de voltar para assistir ao segundo tempo do banco de reservas. O Coutinho não aceitou. A partir daí, o jogador ouviu do técnico que ele era um moleque e um mimado. Coutinho passou a responder, o clima ficou muito quente e o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para evitar uma confusão maior. Vocês sabem, o Vasco acabou eliminando o Volta Redonda nos pênaltis e o Coutinho não esteve nem no segundo tempo, nem na disputa dos pênaltis, assistindo a classificação cruzmaltina. Nessa terça-feira rolou uma reunião entre o Coutinho, seus representantes e dirigentes do Vasco. Pouco tempo depois, o jogador exigiu a rescisão do seu contrato, que terminaria na metade do ano, custo de R$1,5 milhão por mês. Coutinho era de longe o jogador mais bem pago do elenco cruzmaltino. Nessa quarta-feira, a confirmação da rescisão do contrato, o próprio Coutinho postou em suas redes sociais a sua opção por sair, sem citar a briga com o Diniz, informação que eu trago com exclusividade. Importante contar que pessoas próximas ao Coutinho tentaram convencer o presidente Pedrinho a demitir o Diniz, para garantir a continuidade do Coutinho, mas o presidente do Vasco optou pela permanência do técnico, dessa maneira abrindo caminho para a saída do jogador. Contei para vocês de forma exclusiva na manhã dessa quarta-feira que o Coutinho tem uma proposta do LA Galaxy dos Estados Unidos, mas a ideia dele não era deixar o Vasco e o Rio de Janeiro. Toda a estrutura dele está sendo montada por lá. Ele acabou de comprar uma mansão muito bacana em Alphaville, criou um shopping em Búzios e tem seu instituto em Vargem Grande. Qualquer saída, seja para a Major League Soccer ou para qualquer outra parte do mundo, não fazia parte dos seus planos. Isso tudo acabou mudado depois da discussão pesada com o técnico do Vasco. E você, nessa briga entre Fernando Diniz e Coutinho, prefere ficar com quem? Use o espaço para comentário e já registre sua opinião, beleza? A grande bomba da quarta-feira
foi o pedido de rescisão de contrato feito pelo Felipe Coutinho, e eu consegui informações super importantes que eu postei agora há pouco no vídeo da tarde, e obviamente que eu vou contar para vocês com todos os detalhes ao longo da live. Felipe Coutinho sai por conta de uma briga no último sábado com Fernando Diniz, tá? Houve inclusive pressão para que o Diniz fosse demitido, para que o Coutinho se mantivesse no clube. O Pedrinho chamou a decisão para ele e decidiu bancar a permanência do treinador. Diante disso, Coutinho pediu para ir embora. Pediu para ir embora, não. Ele exigiu a rescisão do contrato que foi fechada nas últimas horas. Bora responder a esse assunto, mas também a todos os outros. Estão liberados chats, superchats. Só peço que você deixe like. É super importante para que a nossa live chegue para mais pessoas. Quanto mais pessoas impactadas, maior é o reconhecimento que o YouTube vai dar ao nosso canal e a gente vai chegando cada vez para mais pessoas, beleza? Nicola, você acha que o Vasco com essas contratações vai dar liga ao longo do ano? Eu tenho a impressão, Ednei, e demorei em relação ao torcedor, mas eu tenho a impressão de que hoje o problema é Fernando Diniz. Sabe quando a coisa perde o controle, quando a química vai embora, quando a relação fica tumultuada? Eu tenho a impressão de que é assim que tá rolando, tá? E a menos que você troque o técnico, os bons reforços do Vasco não vão conseguir dar conta. Boa noite, Nicola. O que me diz de Paulo Henrique? Vale a pena contratar ou não para o Grêmio? Pelos 10 milhões de euros, acho, se não me engano. Deixa eu falar sobre essa situação. Ontem eu estava conversando com um dirigente do Grêmio, eu perguntei se existia alguma chance de o Coutinho... Não, foi hoje de manhã. Se existia alguma chance de o Coutinho ser contratado, a pessoa garantiu que nunca se especulou Coutinho no Grêmio. Sobre o PH, hoje o Grêmio busca de forma prioritária um lateral direito e entende que o jogador do Vasco seria um enorme acréscimo. De fato é, né? O PH tem jogado muita bola, tanto que foi convocado para a seleção brasileira. O Grêmio chegou a oferecer 2 milhões de euros, além da cessão de um jogador numa lista com 4 atletas. Essa lista tem o Aravena, tem o Cuellar. Deixa eu pegar os outros 2 nomes para passar a informação completa, né? Aravena, Cuellar, Cristaldo e Dodi. Então, o Vasco poderia pegar 2 milhões de euros e escolher um desses atletas. Posição do Pedrinho hoje é de só liberar o PH por 10 milhões de euros. Acho que faz sentido para o Vasco e entendo a opção do Grêmio de tentar a contratação do atleta, tá bom? Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias importantes exclusivas do Vasco da Gama nesta quinta-feira, com muita agitação de mercado de bastidores e finanças para você acompanhar tudo que está sendo especulado no maior clube do Brasil. A gente pede humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre atualizado em tudo que está sendo falado no maior clube do mundo. Combinado? A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.